Olá, meu querido, prazer estar com você hoje aqui para nós juntos adorarmos ao Senhor, amém? Sabia disso que esse momento não é só para quem está aqui com o microfone na mão, quem está aqui com a câmera na cara, quem está aqui no palco adorar, é para você entregar o seu coração para o Senhor. É maravilhoso a gente ver na Bíblia que Deus ele não está preocupado com o quão afinado você canta, com o quão bem você canta, com como você se posiciona na sua postura corporal. Deus está interessado no seu coração. E é importante lembrar que Ele está interessado no seu coração, mas não só a parte boa, não só a parte que você gostaria de mostrar para as pessoas, mas Ele por completo. Os seus medos, as suas dores, a sua história, Jesus está interessado em você por completo. E eu tenho certeza que hoje Ele está aqui para te dizer: venha como estás, para nós caminharmos em direção a quem eu criei você para ser, a quem você realmente é. Então, antes de a gente começar, eu quero pedir para que você feche os seus olhos, mas você abra o seu coração para a presença de Jesus aí na sua vida. Que nesse momento você abra a mão de tudo aquilo que possa estar te amarrando, te prendendo nesse momento, e você se abra para Jesus. Diga: Jesus, faça a sua vontade na minha vida nesse momento. Eu creio no seu poder, Jesus. Eu creio na sua bondade. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Amém? Senhor Jesus, o Senhor é mais do que bom. O Senhor é melhor do que nós possamos entender. O Senhor é melhor do que o pastor é capaz de expressar. O Senhor é melhor do que os melhores prazeres dessa vida, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz por nós, porque nós não merecemos, eu sei, Jesus, mas a sua misericórdia, a sua graça nos alcançou e nos alcança todos os dias, Jesus. E por isso, quebrantado, nós nos aproximamos da cruz, Senhor, sabendo que o Senhor nos aceita e que o Senhor nos acolhe, Pai. Muito obrigado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Será que você pode dizer: pela cruz? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Oh, 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 oh. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-nos a vida, amém? Trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu. Você pode dizer isso? Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, com palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Diga, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua, 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 mais uma vez, Yeshua, Yeshua, o meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
entre milhares e milhares. Aí onde você estiver, declare o nome de Jesus, dizendo assim: Yeshua. Yeshua. Amém. Yeshua, nós invocamos o Seu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Jesus, em tempos tão difíceis, nós confiamos que o Senhor é a nossa firme segurança, Senhor, é a nossa rocha inabalável. Nós queremos que o Senhor é a cura, que nada é impossível para o Senhor, Jesus. Nesse dia nós agora recorremos ao único que é capaz de sustentar ao mesmo tempo o universo e sustentar o nosso coração em suas mãos, Deus. Nós confiamos no Seu amor por nós, Senhor. Nós confiamos na Sua soberania, Jesus. Que o Senhor possa encher o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão me ouvindo, de esperança, de segurança, de paz, de alegria, de justiça, do reino de Deus, Senhor. Que nós saiamos desse culto hoje com a convicção que o mesmo Deus que ressuscitou da morte pode nos ressuscitar, Senhor. Independente de qual seja a nossa situação, o Senhor é capaz, o Senhor é suficiente, Senhor. O Senhor é Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti. Diga, creio que Tu és, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, Deus te abençoe, meu irmão. Creia que Ele é a cura. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Lucas, som tremenda. Se estivéssemos reunidos agora, estava todo mundo aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que essa unção permaneça na sua casa, na sua vida, que o Espírito Santo, que faz morada em você, que habita em você, ele não faz morada, como Estevão disse, em templos feitos por mãos humanas, mas ele se manifesta de uma forma especial, quando estamos em comunhão, quando estamos cultuando. E é o que eu peço agora, que o Espírito Santo continue essa comunicação contigo, como foi agora nesse momento de louvor tremendo, que ele também se manifeste através da manifestação da palavra, e que o meu coração, que o seu coração seja como um solo adubado, muito fértil, para continuar recebendo as sementes que o Senhor planejou para mim e para você nessa noite, e que ela possa germinar, produzir frutos em nossas vidas, e também, para que também nós possamos frutificar e alcançar as vidas que o Senhor quiser alcançar através de nós, em nome de Jesus. Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão de nós estarmos reunidos nesse momento, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E o tema da nossa reflexão hoje, aqui nessa reunião do Revive, eu quero começar saudando aqueles que eventualmente estejam participando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado pelo canal do YouTube da igreja, porque recebeu uma notificação, ou recebeu uma notificação no aplicativo, e é a primeira vez que você está aqui nessa reunião. O Reviva é um ministério que consiste num grupo de acolhimento, um grupo de apoio a pessoas que estejam sofrendo e queiram deixar de sofrer com qualquer tipo de vício, de compulsividade, de dependência. E nós caminhamos aqui para dependermos única e exclusivamente do Senhor, à luz da palavra, na direção do Espírito Santo e no poder que há na comunhão. O nosso lema é que juntos fica mais fácil. Nós procuramos suportar uns aos outros em amor, como diz a palavra, e voltarmos a viver o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E com absoluta certeza, Deus não te criou para que você ficasse aprisionado num vício, para que você estivesse dependendo de qualquer tipo de substância, ou que você vivesse a codependência, né? Que são as pessoas que estão na órbita
que estão no entorno das pessoas que estão vivendo essa vida de engano, e o que Deus tem para mim e para você é uma vida de liberdade, né? Foi para a liberdade que Ele nos libertou, e é por isso que nós nos reunimos aqui. São 12 anos, vendo que o Senhor é bom, que Ele é poderoso, e que de fato quando nós nos estabelecemos aos passos, aos processos que Ele impõe sobre a vida de cada um, funciona, e que nós podemos andar nessa dependência saudável, que é a dependência dEle, em obediência à sua palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar sobre um tema que é inerente à nossa caminhada cristã, e que muitas vezes, ou perdido no caminho, quando nós entramos numa vida de engano, numa vida de dependência, que nos leva à destruição, que é a dependência de qualquer coisa que não seja a dependência de Deus, ou nós entramos nessa vida porque esse princípio foi quebrado, que é o princípio da honra. E tem uma história lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que eu chamo ali do ciclo da honra, que nos ajuda a ilustrar a bênção que é nós andarmos vivendo esse princípio em todo o tempo, que é o princípio da honra. Então, se você tem a sua Bíblia aí, no seu smartphone, no seu tablet, ou a Bíblia, como essa daqui, ó, old school, sou da velha escola, tiozão, abra aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 10. E a palavra de Deus diz: tendo Jesus concluindo todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, aonde ele residiu. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Glória a Deus. Eu vejo aqui um ciclo, né, de honra tremenda, que redundou na cura do servo desse centurião. E conforme eu coloquei aqui na introdução, nós, quando entramos numa vida de engano, quando entramos numa vida longe do propósito que Deus estabeleceu para nós, quando estamos em desobediência à palavra de Deus, normalmente nós rompemos com esse princípio. E a Bíblia sempre nos chama a atenção. Desde o Éden, né, a quebra da honra, a desobediência, fez com que nós tivéssemos, né, a queda fez com que nós nos afastássemos, né, da presença do Senhor, e o Senhor sempre foi nos dando, em todas as dispensações, a possibilidade de nos reaproximarmos dEle. E a primeira honra, a primeira pessoa a quem nós devemos honrar é o próprio Deus, e aqui essa história nos ilustra muito bem isso. E eu quero estabelecer aqui, né, esse ciclo, essa cadeia de honra que essa história nos mostra. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a honra, né, desse centurião ao seu servo. Normalmente, nós com muita facilidade, ou não, mas é cultural, que nós honremos quem tem uma
posição, né, de autoridade acima de nós. Nós honramos, e a Bíblia diz para nós honrarmos aos nossos pais, e nos mandamentos é o único que vem acrescido de uma promessa, dizendo que se nós o cumprirmos, os nossos dias na terra serão prolongados. Nós honramos, né, as pessoas para quem nós trabalhamos, as pessoas, né, os nossos líderes espirituais, mas normalmente, e eu não digo que isso é uma verdade na sua vida, eu espero que não seja, nós ignoramos e não honramos as pessoas que têm uma posição abaixo da nossa. E esse texto demonstra, inclusive, essa história contada, né, no Evangelho de Mateus, apresenta esse servo, não como servo, mas como alguém que foi literalmente adotado pelo centurião romano. E aqui, fazendo, né, um parênteses, esse centurião era alguém que tinha uma posição frente ao Império Romano de bastante destaque. O próprio nome já aponta para o fato dele ser líder de um exército de pelo menos 100 homens. Era alguém que estava ali em Cafarnaum para poder, né, como um instrumento, né, de monitorar, né, o povo judeu, como alguém que estava supostamente, né, trazendo opressão àquele povo. E ele trata esse servo com honra, não só o servo, mas o texto aponta também, a gente vai ver um pouquinho adiante aqui, também a honra que a própria sociedade presta a esse centurião. Mas eu quero destacar nesse ponto aqui, né, o fato dele honrar a esse servo, claro que por conta de, muito provavelmente, do vínculo, do relacionamento, né, de amizade que se estabeleceu entre os dois ali, mas ele se importou com a vida desse servo ou desse filho, uma pessoa a quem ele literalmente adotou, a ponto de se movimentar, de mobilizar pessoas para interpelarem Jesus, para que esse servo alcançasse a cura, né, diante da doença que ele estava acometido ali. O verso 2, né, diz, né, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E esse centurião o honrou, se importou com ele, a ponto de fazer toda essa movimentação para que ele fosse curado. E eu quero que você pense aí na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, como você tem tratado as pessoas com quem você interage no seu dia a dia, as pessoas que eventualmente estejam debaixo da sua autoridade, as pessoas que a sociedade as trata, ou nem as trata, né, mas as coloca numa situação de total e completa invisibilidade. Eventualmente você pode ser essa pessoa que está se sentindo, que esteja nesse lugar de se sentir invisível. Mas eu quero dizer que você não é invisível. E se você está ouvindo essa palavra é porque Jesus te ama e porque Ele quer te alcançar. E Ele quer que aconteça, assim como aconteceu com o servo desse centurião, que você seja alcançado, curado, que você tenha nele a sua sorte, a sua vida restaurada por completo, em nome de Jesus. Eu não sei que posição você ocupa agora. Se de alguém que está se sentindo invisível e eventualmente esteja se sentindo desonrado por conta da sua situação, da sua circunstância ou da posição que você ocupa, ou de alguém que eventualmente esteja ignorando essas pessoas por se achar melhor, por se achar numa posição em que você não tenha que olhar para as pessoas que estejam abaixo para você. Seja num lugar ou em outro, o Senhor te ama. E se você é essa pessoa que olha as pessoas de cima para baixo, em nome de Jesus, eu quero te alertar, eu quero te encorajar, eu quero te admoestar a tomar uma postura diferente a partir de hoje. Porque Jesus, que é o Rei dos Reis, Jesus, que é o Senhor dos Senhores, Ele olha para mim e para você e se importa comigo e com você.
Então, que em nome de Jesus, que no nome dele, você tenha uma postura também de humildade e de se importar e de olhar para as pessoas com quem você interage todos os dias e de honrá-la. Seja ela o presidente da República, seja ela a pessoa que esteja varrendo o seu chão nesse momento. Nós devemos a essas pessoas honra, nós devemos a essas pessoas respeito, nós devemos ser a expressão do amor de Deus na vida dessas pessoas em todo o tempo. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. O segundo ponto que eu quero destacar é a honra que aquela cidade, aquelas autoridades locais prestaram ao centurião. E o verso 4 diz, eles ali se dirigindo a Jesus. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião conquistou a simpatia daquela sociedade, a ponto de construir a sinagoga, um lugar de culto, a um Deus a quem provavelmente ele não conhecia, mas porque ele quis ali agradar e conquistar aquela sociedade, ele mesmo bancou a construção da sinagoga. E essa sinagoga, muito provavelmente, existe ruínas dela até hoje lá em Cafarnaum. Se você tiver a oportunidade de viajar para lá, vai conhecer esse lugar que está lá para comprovar essa história que nós estamos lendo hoje. Ele era alguém que era líder de um exército de um país estrangeiro que estava oprimindo, que estava ali exercendo uma postura de império sobre aquela nação, mas ele estabeleceu um relacionamento diferente com aquelas pessoas, a ponto de conquistar o respeito delas, a ponto de conquistar a simpatia delas, a ponto de fazer com que elas fossem conversar com Jesus, para que o desejo do coração dele fosse atendido, para que a sua angústia fosse aplacada ali diante da doença, diante da possibilidade de morte de uma pessoa a quem ele amava. E aquela sociedade ali honrou aquele centurião, mesmo ele sendo quem ele era, porque com certeza eles estabeleceram um relacionamento diferente. E isso nos mostra, isso nos ensina que nós devemos buscar, sermos pacificadores, buscar viver em paz, viver em harmonia com quem quer que seja. A lógica dessa relação seria uma relação extremamente belicosa, uma relação em que um não se entendesse com o outro, uma relação de opressão. Mas o que aconteceu aqui foi uma relação completamente diferente, foi uma relação de honra, tanto do centurião para aqueles que, para a sociedade, quanto da sociedade, daqueles líderes ali para com o centurião. E é assim que nós devemos caminhar, aonde quer que o Senhor nos coloque. Tendo nós, uma posição de liderança no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa família, seja onde for, mas também, quando nós estamos a quem está nos liderando, independente da circunstância. E essa história é linda, porque demonstra que é possível viver em paz, viver em harmonia, conquistar a amizade, mesmo de alguém que supostamente é nosso inimigo. E o princípio da honra, mesmo nessa condição aqui, foi estabelecido e a bênção do Senhor chegou nesse lugar e alcançou a vida dessas pessoas. Então, primeiro, honra a quem está debaixo da nossa cadeia de autoridade, assim como o centurião honrou aquele servo. Segundo, honrar também as pessoas que são
líderes, pessoas que o Senhor, e a palavra diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E o terceiro ponto é que todos honraram a Jesus. Os versos 3, 6, 7, 8 dizem: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos, o centurião dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Todos reconheciam de forma especial que Jesus tinha poder para curar o servo doente. O centurião dirige a Jesus palavras incríveis. Ele fala: olha, basta que você libere uma palavra e o meu servo será curado. Por outro lado, os anciãos, não só por respeito, não só por amor àquele centurião, mas porque sabiam que Jesus de fato podia curar, foram interpelar Jesus a pedido daquele centurião. E todos reconheceram, honraram a Jesus aqui nessa história. E nós já lemos aqui qual foi o desfecho dela. E aqui eu não preciso nem falar muito. Todos nós devemos, em primeiro lugar, colocar Deus em nossas vidas, honrá-lo acima de todas as coisas. A palavra lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz que nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar, para que ele acrescente em nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos. Nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Reconhecer que o caminho que nos leva a Ele é Jesus. Honrar a Jesus é condição sine qua non para que nós possamos caminhar de bênção em bênção, de vitória em vitória, como aconteceu nessa situação. Mas quando nós estamos no engano, quando nós estamos vivendo na desobediência, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não andamos dessa forma. E como nós desonramos ao Senhor? Andando em desobediência à sua palavra. Andando, não frutificando no Espírito, mas gerando obras da carne, ou seja, andando segundo a nossa própria vontade. Andando literalmente no pecado. Dessa forma, nós desonramos a Jesus. Dessa forma, nós não o colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Andando como se Ele simplesmente fosse um expediente, alguém que serve para alcançarmos os nossos anseios, os nossos objetivos. O objeto de desejo que nós estamos almejando naquele momento. Dessa forma, nós desonramos ao Senhor. Porque o que a Bíblia diz é que nós devemos o colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. E a partir daí, tudo aquilo que nós precisamos. E a palavra diz também que quando nós nos agradamos nele, ele satisfaz também o desejo do nosso coração. Porque quando nós chegamos nesse ponto, significa que não há nada que o Senhor possa nos dar, numa posição em que Ele possa nos colocar, que vai fazer com que nós nos afastemos dEle, que vai fazer com que nós andemos em desonra. E aí não tem problema nenhum, e Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é dono de todo ouro e de toda prata, e Ele não terá problema nenhum em nos abençoar. Mas nós temos que andar segundo esse princípio, o honrando em todo o tempo, o colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. E dessa forma, Ele acrescentará tudo o que nós necessitamos e também satisfará o desejo do nosso coração. E por fim, o quarto ponto, Jesus honra a fé do centurião. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o próximo verso diz que quando
as pessoas voltaram para a casa do centurião, o servo estava curado. Jesus faz essa afirmação 2 vezes, na Bíblia, que não achou fé como essa em Israel, para 2 pessoas que são estrangeiras. Interessante isso. Será que ele pode fazer essa afirmação a meu e a seu respeito também? Como é que nós temos caminhado? Verdadeiramente crendo que ele pode todas as coisas, assim como esse centurião, de uma forma incrível, demonstrou aqui nessa história? Eu não sei por quais motivos ele não queria que Jesus fosse à sua casa. Talvez porque ele já era muito criticado, porque Jesus se encontrou e andou com todas as pessoas que eram vítimas de preconceito naquele tempo. Jesus tocou em leproso, Jesus conversou com mulheres, Jesus esteve com prostitutas, Jesus esteve com gente corrupta, Jesus esteve com uma mulher adúltera, Jesus esteve nessa ocasião abençoando e interagindo com o centurião, e talvez o centurião, não quisesse que Jesus fosse à casa dele para não dar mais um motivo para as pessoas falarem de Jesus. Mas o fato é que ele reconhecia a autoridade de Jesus, honrou a Jesus, e Jesus honrou a fé daquele centurião. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E de fato, sem fé, não tem como caminhar no cristianismo. Porque é necessário, o complemento do texto, que aqueles que o buscam, creia que ele existe, e que se torna galardoador desses também. Ele é o nosso galardoador, ele existe, ele está nesse momento nos conduzindo aqui nesse encontro. E nós não conseguimos nos relacionar com Jesus se não for através da fé. Não conseguimos honrá-lo se não for através da fé. Não tem como explicar, o cristianismo cientificamente, não tem como teorizar, é através da fé. Ou nós cremos, ou nós não cremos. E à medida em que cremos, e que o Senhor vai acrescentando, e que o Senhor vai abençoando, que o Senhor vai curando, como aconteceu nesse texto, a nossa fé vai sendo fortalecida. A fé é como trabalhar a nossa musculatura. Quanto mais nós nos exercitamos, e nos primeiros movimentos isso é difícil, não é prazeroso, nós temos que nos esforçar, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado, é conquistado por esforço, mas depois a recompensa vem, o galardão vem. Ele se torna o nosso galardoador à medida em que a nossa fé é fortalecida, e nós começamos a não descrer, nós começamos a não mais andar de forma limitada, e nós passamos a andar na dependência única e exclusiva dEle. Que em nome de Jesus o princípio da honra esteja introjetado no seu coração. Honra a Deus em primeiro lugar, honrar a todos com quem você tem se relacionado todos os dias. Seja numa posição superior, seja na mesma posição, seja numa posição inferior. Que você, em nome de Jesus, honre a todas as pessoas nos relacionamentos que você estabelece. Para que o Senhor possa se manifestar através da sua vida, para que você possa ter a sua fé honrada por Ele, e para que você possa ser abençoado em todo o tempo, mas também para que você possa ser a expressão da sua bênção na vida das pessoas com quem você tem se relacionado todos os dias, em nome de Jesus. Quando nós entramos numa vida de engano, de desobediência, numa vida de dependências, de vícios, de compulsividade, nós estamos desonrando a Deus, nós desonramos as pessoas com quem nós nos relacionamos, e o Senhor não tem isso para mim e não tem isso para você. Que você possa viver segundo esse princípio e andar de bênção em bênção, de vitória em vitória, em nome de Jesus, como nós vimos na história dessa noite. Eu deixo como lição de casa que você relê esse texto
relembrando, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar essa comunicação contigo. Que essa palavra se torne vida na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para o último momento da nossa reunião, que é um momento de partilha, e nós sempre fazemos um acordo, que é: o que aqui é dito, aqui fica. Nosso compromisso nesse momento, pautados na palavra lá, no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, é confessarmos, as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para alcançarmos a cura. O complemento desse versículo é que muito pode em seu efeito a súplica do justo. Essa foi a pauta, o tema da nossa mensagem de 3 semanas atrás. Que em nome de Jesus nós entremos nesse momento de partilha com o compromisso de preservarmos, em nome de Jesus, as histórias, o testemunho, o anonimato das pessoas que estarão conosco nesse momento. Quando um testemunho se torna público, ele glorifica ao Senhor. Quando ele é dito pela boca da própria pessoa, e dessa forma nós podemos levar adiante. Mas enquanto estamos no processo de cura, de libertação, se nós assim o fizermos, isso vai trazer um prejuízo tremendo para a vida da pessoa que está nesse processo. Então eu te peço em nome de Jesus que você participe desse momento com esse compromisso, e para que você possa participar, você que está na reunião aqui pela primeira vez, tem um número de telefone na sua tela. Esse número é o número de WhatsApp. Nós temos lá o Fernando Santin, que está coordenando aqui a abertura das rodas nesse momento. Ele vai receber a sua mensagem com muito carinho e te enviar para a roda de boas-vindas. Estaremos eu e ele, ou eu somente, ou somente ele, para te receber nesse primeiro momento. E a partir da próxima reunião, você vai participar da roda de acordo com o que é a sua necessidade. Você que já participa, você já recebeu o link através dos grupos ou através de uma mensagem direta, já vai se preparando aí para clicar no link e para entrar nesse momento que eu tenho certeza que vai ser glorioso e que o Espírito Santo vai continuar a falar contigo, vai continuar nessa manifestação tremenda que está sendo nessa reunião. Abra o seu coração, partilhe com verdade em nome de Jesus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar na reunião, mas até a próxima semana aqui na ministração da palavra. Um abraço a todos.